paz, amados irmãos, eu sou Andréa Moraes, eu sou casada com o Helder, sou mãe de 2 filhos, do Miguel e da Helena, e hoje eu venho aqui contar um pouquinho do testemunho da nossa família para vocês. Em 2011, comentei com um amigo meu se ele conhecia alguma igreja, que eu participava de outra igreja, de outra denominação, se ele conhecia alguma igreja onde eu pudesse fazer uma campanha de oração. Eu precisava fazer uma campanha de oração para a minha vida espiritual. E ele recomendou a Catedral Evangélica. Eu convidei meu esposo para vir aqui e desde o momento que nós entramos na igreja, nós sentimos ali a presença de Deus, fomos muito bem acolhidos e nós começamos ali a fazer campanhas de oração, primícias de 2012, né? E quando chegou em maio, eu estava grávida da Helena, em 2012, maio de 2012, e eu comecei a fazer essa campanha para a família. E nesse mês de maio, eu recebi um diagnóstico onde foi passado, o nosso obstetra passou que a Helena teria uma deficiência neurológica grave e irreversível. Eu não aceitei aquela palavra porque quando o médico estava falando, deferindo aquelas palavras para mim, nos exames que ele estava lendo, eu lembrei das palavras da minha mãe, que dizia para mim que eu não tinha que ficar mexendo no forno, né? Que Deus que estava moldando. E aquelas palavras, quando ele começou a falar que ela tinha essa deficiência, eu não escutava as palavras dele. As palavras que minha mãe dizia para mim, que também Deus tinha um propósito para a minha vida, para a vida dos meus filhos, porque antes disso mesmo, quando eu era adolescente, eu já orava com as mãos no meu ventre abençoando e já declarava vitória na vida dos meus filhos quando eu era adolescente. Então eu comecei a lembrar dessas palavras, eu comecei a lembrar do exercício da fé que eu já tinha com Deus e eu não aceitei aquelas palavras do médico. Eu guardei para mim aquilo e eu comecei a orar e eu, além de estar praticando o exercício da oração junto da campanha da família, Deus começou a tocar no meu coração que aquilo que estava dentro de mim, que aquele bebê que estava dentro de mim, era uma criança que Ele tinha separado. Então, naquela época, era muito cantada aquela música que fala assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, com suas próprias mãos pintou. Então, eu cantava com as mãos na minha barriga, eu não perdia um culto, porque ela sempre foi dele, desde o ventre, e eu ofereci ela antes, porque eu falava: Senhor, esse bolo não está pronto, esse bolinho, então é seu, o Senhor faz da melhor forma, o Senhor me conhece, o Senhor sabe as necessidades que eu tenho e como eu sou, e é para ti, é por ti. E daí, quando terminou a campanha, eu lembro bem que no dia que eu fui fazer a oferta, eu não tinha o dinheiro, não tinha a provisão, porque é aquela questão, quanto mais você ganha, mais você gasta, né? E eu lembro que eu peguei o talão de cheque, fui fazer o cheque, e ainda meu marido ficou meio agitado, mas eu coloquei a mão na perna dele e falei assim: fique em paz, porque Deus é aquele que provê todas as coisas, e eu tenho certeza daquilo que Deus está nos dando. É uma provisão, uma bênção muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E naquele momento eu fiz a oferta e eu chorava muito. Todos os cultos eu entrava no templo já chorando e eu ficava chorando o tempo inteiro e ele não entendia, porque eu não compartilhei aquilo. Era um desafio meu com Deus. No momento que eu tive aquela resposta ali, aquela notícia do médico com a minha gestação, e eu não ter aceitado aquilo, eu não admitia proferir aquelas palavras de sentença para minha filha, né? Então eu só orava, então eu lembrava que o sigilo é o segredo da vitória, vamos batalhar, que o Senhor está conosco. E passou-se a campanha, terminou a campanha, eu fiz a minha oferta e quando eu entreguei a oferta no altar, o pastor começou a ministrar e a Helena mexia de forma diferente na minha barriga e eu chorava mais ainda porque eu tinha certeza que o milagre estava acontecendo.
E assim que terminou todo o meu choro, ele parou, ele cessou. E uma semana e meia depois eu fiz um outro exame para levar ao médico. E aí o médico abriu, ele ficou meio impactado, ele olhava para um exame, ele olhava para o outro. E ele falou assim: mãezinha, tá tudo bem. E ele não esticou mais o que estava acontecendo, né? E aí eu também não quis questionar, porque ou a gente confia, ou a gente tem fé, ou não tem. E ali eu coloquei o exercício da minha fé. E então estava tudo bem. E eu lembrei também da música que a gente sempre cantou desde pequena: com Cristo no barco tudo está muito bem. Então estava muito bem. Eu terminei de fazer o enxoval e ainda o médico perguntou: olha, semana que vem você volta que nós vamos marcar o parto. E tive a bênção de fazer tudo particular, o médico mesmo fez o parto do neném. E quando a Helena nasceu, meu marido nós tivemos o privilégio dele participar do parto. O médico fez o parto, ele veio, bateu nos meus ombros depois que verificou a criança. Ele falou assim: mãezinha, parabéns, está tudo bem, ela é uma criança perfeita. Então, eu tô aqui para compartilhar com vocês que aquilo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Ele sabe qual é o seu coração, o desejo, as suas limitações. E hoje nós somos uma família muito abençoada. Deus tem multiplicado na minha casa a bênção, né? E eu quero agradecer muito, porque é sem palavras aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque na família do meu esposo tinha-se o diagnóstico desse mesmo problema, que a minha filha tinha sido diagnosticada em primeira mão. E o fato de eu não ter aceitado, de eu ter buscado o Senhor, eu tenho certeza que foi um livramento que Ele nos deu. Que esse testemunho seja de exemplo para você, que venha fortalecer a sua fé, porque para nossa família foi dada uma sentença. Quando nós buscamos o Senhor, colocamos o nosso coração no altar, Ele responde. Deus é soberano, conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades e Ele muda a nossa história. Que Ele possa mudar a sua história também através do exercício da sua fé.